Olá pessoal, bem-vindo à nossa última aula sobre conservação de momento linear. Então chegou a hora em que a gente vai discutir colisões, tá? Bom, eu acho que já está na hora da gente brincar um pouquinho com isso, tá? Então para dar um pontapé inicial aqui, eu quero mostrar um videozinho rápido para vocês de um experimento bem simples chamado de cama de Newton, tá? Ou berço de Newton. Então você tem essas bolinhas, né? Então são massas, basicamente. Aqui, a princípio, elas estão paradas e elas estão presas numa grade, né? Pelo fio. Então, ó, aqui é um exemplo de uma colisão. Ó. Então você tem uma colisão ali, uma bolinha bate na outra e coisas acontecem aí, certo? Uma das principais coisas que acontecem é a conservação de momento, tá? Que é o que a gente vai ver durante essa aula. Então aqui ele usa uma configuração diferente, usa duas bolinhas, tá? Não dá para brincar aí, você pode comprar até esse tipo de brinquedo aí em casa de presentes, né? Chamado de berço de Newton. Tá bom, pessoal? Ou Cradle Newton. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos discutir um pouquinho então sobre esse processo de colisão. Eu quero falar com vocês sobre colisão de dois corpos especificamente. Essa ideia de colisão ela é fundamental em física, porque basicamente quando a gente quer descobrir novas coisas em física, a gente olha para o processo de colisão. Para vocês terem uma ideia da importância de estudar a colisão, um grande acelerador de partículas, como o CERN, o LHC, ele usa colisão entre partículas para poder descobrir os constituintes fundamentais daquelas partículas. Então a gente explode uma partícula com a outra para poder descobrir coisas novas, descobrir uma física nova. Então entender colisão é super importante, tá? É claro que esse processo de colisão mais complexo, né, que a gente encontra no nosso dia a dia, em experimentos, é uma análise mais aprofundada, né? Eu tenho uma análise de energia melhor, eu tenho uma conservação de momento melhor, eu tenho uma análise estatística melhor, né? Porque eu não tenho apenas duas partículas envolvidas durante uma colisão, mas milhões, milhares e bilhões de partículas colidindo ao mesmo tempo. Então tem uma distribuição estatística e probabilística do que pode acontecer, tá? Mas aqui no nosso caso, como a gente está estudando física básica, vamos ver esse processo de colisão entre dois corpos, utilizando tudo que a gente aprendeu até agora, tá? Vamos lá? Então, olha só, pessoal, então vamos estudar essas colisões entre dois corpos, tá? Então, basicamente, o que eu quero saber? Eu quero saber o que vai acontecer quando eu tenho um certo corpo aqui, um corpo que eu vou chamar de corpo 1, com uma certa massa m1, com uma certa velocidade. Vamos fazer primeiro tudo unidimensional, né? Ou seja, eu tenho um movimento que é um movimento em uma dimensão. Tá? Então tenho aqui o chão, por exemplo, e eu tenho esse corpo aí com massa m1 que está se movimentando para a direita. Vamos botar uma orientação aqui com uma velocidade v1. Né? Daí aqui eu tenho um outro corpo que tem uma outra massa, vou chamar de massa m2, pode ter a mesma, pode ter outra massa, tanto faz. Ele pode estar parado, pode estar com movimento para cá, pode estar com movimento para o outro lado, não importa. Né? Tem uma outra velocidade aí. É claro que se esses dois corpos eles estiverem um se movimentando para a direita e o outro se movimentando para a esquerda, eles nunca vão se encontrar, então não haverá colisão. Então eles têm que se movimentar um em direção ao outro obrigatoriamente, ou pelo menos um deles tem que estar andando mais lentamente, com uma velocidade menor, se os dois estiverem andando para a mesma direção, certo? Então tem que ter um indo mais rápido que o outro para poder haver essa colisão. Bom, esses objetos aqui, isso aqui eu vou chamar de um tempo inicial, t0, né? Num tempo depois, eles vão acabar colidindo, aqui ainda mais nesse exemplo que eu estou dando, eles estão indo todos para a mesma direção, né? Então, em algum momento aqui, eu vou ter um encontro desses dois corpos. Vou ter encontro da massa m1 com a massa m2.
E a gente já viu o que acontece na interação entre esses dois corpos. Então, nesse encontro aqui, eu vou ter uma força de interação entre esses dois corpos. E essa força de interação é uma força do tipo impulsiva, como a gente viu, né? Uma força impulsiva, tem um impulso associado. E vocês já sabem calcular esse impulso. Esse impulso, que é uma grandeza vetorial, é isso, né? É calculado no intervalo do tempo em que está acontecendo isso. Então, durante o choque, durante essa colisão, que demorou, não sei, menos de um segundo geralmente, né? 100 milissegundos, 1 milissegundo, eu tenho um certo impulso. Esse impulso a gente já viu, ele vai levar a uma variação do quê? Do momento das partículas, né? Eu tenho uma partícula que tinha um momento, agora tem uma partícula que tem um outro momento, certo? Então o impulso vai levar a isso. Essa interação, contudo, ela dura um certo intervalo de tempo ΔT. Esse intervalo de tempo ΔT é um intervalo de tempo pequeno. É o intervalo de interação ali. Agora, essa interação entre o corpo 1 e o corpo 2, que tipo de interação é essa? É uma interação gravitacional? É uma interação nuclear forte? Que tipo de interação é essa? Olha, essa interação entre os corpos, quando os dois colidem, em geral, né, é uma interação do tipo elétrica. Essa interação é elétrica. A gente vai estudar forças elétricas e o processo de interação entre corpos carregados mais para o final do curso, tá? Mas aqui já estou falando para vocês, olha, essa interação é elétrica. E a interação elétrica, nesse caso, é uma interação que faz o quê? Ela é uma interação de repulsão entre dois corpos, né? Então tenho minha mão aqui e minha outra mão aqui. Essas duas mãos colidem. Por que uma mão não ultrapassa a outra? Porque uma mão empurra a outra para o lado oposto. E essa interação é uma interação elétrica, basicamente, né? Porque o meu corpo, minha mão, meus dedos são feitos de átomos são feitos de massa e também de uma outra coisa que é carga elétrica. Bom, então há aqui uma interação com uma força de repulsão elétrica entre esses corpos, né? Uma repulsão elétrica entre esses corpos, né? E aqui vem o que? Ação e reação. Se um corpo empurra o outro para um lado, o outro corpo empurra o outro para o lado oposto, com uma força de mesma intensidade, mesma direção, mas sentido oposto. Certo? Então essas forças, aqui quando está ocorrendo a colisão, né? Então imagina que esses dois corpos estão colidindo. Veja que, obviamente, né, não existe colisão em que dois corpos realmente se tocam. Por que não existe isso? Porque não tem como eu juntar dois corpos na mesma posição, certo? A força elétrica é uma força que atua à distância. Então, apesar de parecer, né, por exemplo, que os meus dedos estão se tocando, eles não estão se tocando. Existe uma distância entre eles, né? Uma distância que eu não tenho acesso. Eu não consigo chegar numa distância menor ainda. Por quê? Porque eles estão se repelindo, tá? Então, quando eu falo colisão, essa colisão é uma colisão que não necessariamente está relacionada com tocar, com toque, tá? É uma colisão, é uma interação. Essa interação ela ocorre a curtas distâncias, mas nunca a zero. Bom, mas o que é importante aqui? O importante aqui é que essas forças de interação que ocorrem durante a colisão são forças internas. Aqui, ó, são forças internas. E a gente já viu que no caso em que apenas forças internas atuam sobre um certo sistema de partículas, né? Então aqui, ó, apenas forças externas, apenas forças internas, apenas forças internas, né? Eu tenho a conservação de momento do meu sistema de partículas, do meu sistema. A gente já viu isso nas aulas anteriores, né? Se eu tenho várias partículas e sobre essas partículas eu tenho ação de forças internas
e forças externas, né? Quando as forças externas são nulas, eu só tenho forças internas, a variação do momento ela é zero, né? Então, o sistema de partículas tem um momento conservado. A gente viu isso aqui fazendo o seguinte, né? Como é que eu cheguei nessa expressão? Olha, massa vezes a aceleração do centro de massa do meu sistema de partículas, que é o quê? Que é massa vezes a variação temporal da velocidade do centro de massa. A gente viu que isso daqui é a mesma coisa que derivada temporal de massa vezes a velocidade do centro de massa. Só que a velocidade do centro de massa é o próprio momento do centro de massa. Então, derivada temporal do momento associado ao centro de massa. Só que a gente viu nas últimas aulas que o momento associado ao centro de massa é o próprio momento total do meu conjunto de partículas, todo, né? O momento total de todas as partículas. E tudo isso, que é igual a massa vezes a aceleração do centro de massa, é igual às forças internas do meu sistema mais as forças externas do meu sistema. Só que as forças internas do meu sistema, quando eu somo todas elas ocorrem em pares de ação e reação. Então essas forças sempre se anulam. Então o que acontece é que a variação temporal do momento do meu sistema de partículas é igual às forças externas do meu sistema. Né? Então olha só, se eu tenho só forças internas, eu tenho a conservação do momento. Mas alguém pode falar, olha, mas durante essa colisão, não necessariamente essas forças, esses corpos não estão sob ação de forças externas. Né? Por quê? Porque em cima desses corpos eu tenho também aqui peso, né? Tenho a força peso agindo sobre eles. Tenho a força peso puxando esse cara para baixo e tenho a força peso puxando esse outro cara para baixo. Tá? Beleza, tem razão. Só que acontece o seguinte, o tempo de interação, o tempo em que acontece essa troca de momento das partículas é um tempo muito curto para ocorrer qualquer influência de aceleração da força externa. Tá? Então, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, durante o processo de interação, essa interação ela ocorre tão rapidamente, né? Afinal de contas é uma colisão, algo como uma surpresa, né? Pá, bateu rápido demais, né? Eu posso desprezar durante a colisão a força externa. Então a força externa ela é desprezível comparado com o quê? Olha, comparado com o tempo, tá? E também com as forças internas. Porque lembra que a força interna do impulso ali é que vai mudar o quê? Vai mudar o movimento, a quantidade de movimento de um corpo. Então, um corpo, através do impulso, vai ter sua quantidade de movimento alterada. O que acontece é que no processo de colisão, além desse tempo ser muito pequeno, a força de interação da colisão, essa força interna em cima de um corpo ou de outro corpo, é muito maior, na maioria das vezes, do que as forças externas que estão atuando. Então, por isso que eu posso desprezar, durante o processo de colisão de dois corpos, as forças internas. Desculpa, as forças externas. E se eu posso desprezar as forças externas, né, isso aqui C0, tá? É dizer que a variação do momento do meu sistema, do sistema de partículas, né, ela é nula. Ou seja, a quantidade de movimento final tem que ser igual à quantidade de movimento inicial. Não tem jeito, não tem choro nem vela, tá? E esse é um fator extremamente importante no estudo de colisões, porque isso é verdade, isso aqui é uma das conservações que a gente vê na natureza. Tá? Então, durante uma colisão, há sempre conservação de momento. Tá?
não necessariamente a conservação de energia. Por quê? Por exemplo, olha só, nesse exemplo que eu dei para vocês aqui, eu tenho uma certa partícula, né, M1, que tem uma energia associada, que é uma energia cinética, m com V1 ao quadrado dividido por 2, não é isso? Energia cinética. Isso aqui tem uma outra energia, E2, que é igual a M2 V2 ao quadrado dividido por 2, certo? São as energias cinéticas associadas. Se eu for somar as duas, então esse meu sistema tem energia E1 mais energia E2, energia cinética. Agora imagina que eu tenho essas duas bolas, essas duas massas, e elas se chocam. Se elas forem iguais, mesma massa e mesma velocidade, elas vão se chocar e vão ficar paradas no mesmo ponto. Concordam comigo? Vão ficar paradas ali, né? Elas vão bater, ela vai acabar tendo uma deformação entre essas duas massas. Desculpa, elas podem bater, se forem duas bolas, elas podem bater e podem ir para uma para cada lado, certo? Agora imagina que essas duas bolas, elas são na verdade massinha de modelar. Eu tenho uma massinha, 1 kg de massinha de modelar aqui, 1 kg de massinha de modelar, jogo uma em direção à outra com a mesma velocidade. Essas duas massinhas de modelar vão se juntar e vão ficar paradas, certo? Você pode até fazer esse experimento em casa. Pega as duas massinhas, tenta jogar com a mesma velocidade, você vai ver que elas vão ficar paradas. Se elas ficam paradas, isso quer dizer que a velocidade final após a colisão é quanto? Zero. Se a velocidade após a colisão é zero, eu não tenho energia cinética, porque a velocidade é nula. Então veja que nesse processo a energia não foi conservada, né? A energia na colisão não foi conservada, no sentido de que energia cinética não se transformou em energia cinética ou energia mecânica. Essa energia que existia inicialmente no sistema, das duas bolinhas em movimento, acabou se transformando em outra energia. No caso da massinha de modelar, ela pode ter se transformado em energia sonora, energia térmica, pode ter aquecido, e além de ter gasto energia em trabalho para poder deformar as massinhas de modelar. Tá? Então a gente vai acabar estudando agora 3 casos de colisões entre dois corpos, tá bom? Bom, legal. Bom, para poder generalizar um pouco melhor aqui a nossa ideia, então veja aqui, existe a conservação de momento linear. Então sempre numa colisão há a conservação de momento linear, tá? Isso é fundamental. Essa colisão entre dois corpos, ela pode acontecer de que forma? Olha, ela pode acontecer unidimensionalmente, né? Então eu tenho duas bolinhas que estão se movimentando na direção X, uma com massa M1, outro com massa M2, elas podem bater, né, e depois acontecer alguma coisa. Então, por exemplo, elas se chocam, e como elas estão presas numa única direção, o que vai acontecer depois ou elas estão juntas, como se fossem as massinhas de modelar, ou uma acaba indo para uma direção, a outra para outra direção, ou para a mesma direção, depende da análise que eu vou fazer depois, né? Mas esse é um movimento unidimensional. Dimensional. Pode acontecer também de você ter, né, uma colisão que seja o quê? Bidimensional. Então, por exemplo, aqui seria o meu eixo Y, aqui o meu eixo X, e essa aqui é a minha mesa de bilhar. Então tem uma bolinha que está aqui, está vindo nessa direção, com essa velocidade, indo para cá, e tem uma outra que está indo para cá, com uma outra velocidade, né? E elas podem se colidir aqui. Então isso aqui já é uma colisão bidimensional.
né? Ou, pior ainda, pode ser que a minha colisão ocorra no espaço tridimensional, no espaço 3D, x, y e z. Daí eu tenho uma bolinha que está aqui, indo daqui para cá, com uma certa velocidade, e uma daqui, que está indo daqui para cá, com uma outra velocidade. Né? Vou chamar de V2 aqui, M2, V1, M1. Né? E elas vão acabar se chocando aqui. Então, essas colisões entre dois corpos, entre duas bolinhas, por exemplo, né, que não tem, vamos desprezar o tamanho delas por enquanto, tá? Elas podem ocorrer unidimensionalmente, numa única direção, né, em duas direções, então uma está vindo para cá, outra está vindo para cá, ela bate, alguma coisa acontece, ou em três dimensões. Então, toda essa análise eu tenho que levar em conta. Mas você tem as ferramentas para descobrir isso, porque a conservação do momento é uma quantidade vetorial. Né? Então, você tem a conservação do momento nas três direções, na direção x, na direção y, na direção z. Né? Ou seja, se eu abrir essa conta aqui, eu tenho o quê? Eu tenho que a quantidade de movimento final na direção x tem que ser igual à quantidade de movimento inicial na direção x. Quantidade de movimento final na direção y tem que ser igual à quantidade de movimento inicial na direção y. A quantidade de movimento final na direção z tem que ser igual à quantidade de movimento inicial na direção z. Certo? Então, tranquilo aqui. O que é um pouco mais complicado com relação à colisão é a análise energética. Tá? Então, vamos fazer aqui a análise energética de colisão. Tá? Então, a gente pode, nessa análise de energia, de conservação de energia, a gente pode dividir as colisões em três tipos. O primeiro tipo é chamado de elástico. Uma colisão elástica. Né? Ou ainda, vai ter livro em que vocês vão ver uma colisão totalmente elástica. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, além da conservação de momento, que sempre ocorre, existe também a conservação da energia. Né? Não há variação de energia, ou seja, energia inicial, vou melhorar isso aqui, ó, a energia mecânica inicial, vou escrever assim, variação de energia mecânica, aqui ó, mecânica inicial tem que ser igual à energia mecânica final. Lembra que energia mecânica é uma soma do quê? É uma soma da energia cinética mais a energia potencial. Aqui, inicial, né? Energia mecânica final é a energia cinética final mais a energia potencial final. Então, nesse caso, olha o que está acontecendo. Além da conservação do momento, que sempre ocorre durante uma colisão, né? Então, o momento do meu sistema de duas partículas antes da colisão tem que ser igual ao momento total dessas duas partículas após a colisão. Além disso, se conserva também a energia. Então, por exemplo, no caso em que eu tenho uma colisão totalmente elástica, a gente pode fazer um exemplo de um corpo, né, que está aqui com uma certa velocidade, vou colocar aqui para cá, velocidade V1, massa M1, aqui um outro corpo com massa M2 e está indo para cá, com velocidade V2. Tá? Qual que é o momento? Olha, o momento inicial da partícula 1 é M1, V1. E o momento inicial da partícula 2 aqui, P2, inicial, é M2, V2. Daí essas duas
partículas colidem e interagem, né? Então vai ter um momento aqui de colisão e daí alguma coisa vai acontecer depois. O que provavelmente vai acontecer é que uma vai ter uma certa velocidade, pode ainda estar nessa direção ou não, eu tenho que verificar isso depois, depende das velocidades, e essa aqui ganha uma outra velocidade que também pode estar nessa direção ou não. Tá? Eu não sei o que está acontecendo, eu vou chamar aqui de velocidade 2 final, velocidade 1 final, e aqui vamos chamar de velocidade inicial, né? Mas eu tenho que o momento da partícula 1 final agora vale m1, v1 final. E o momento da partícula 2 vale quanto? Vale m2, v2 final. Quanto que é o momento inicial total? Ó, o momento inicial total é P1 inicial, vetorial, né? Mais P2 inicial, vetor. E ele tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual ao final. P1 final, P1 final, mais P2 final. Isso é algo que é sempre válido. Não tem jeito, não tem choro nem vela, tá? Agora, na análise de energia, olha o que está acontecendo. Eu tenho uma energia cinética associada a esse corpo, que eu vou chamar de E1 inicial, e uma energia cinética associada a esse corpo 2, que eu vou chamar de energia 2I, né? Tem energia potencial aí? Não. Vamos desconsiderar qualquer interação com outras coisas, como interação gravitacional, que poderia dar, poderia colocar aqui energia potencial, mas vamos deixar isso para depois, para a gente discutir, né? Quanto que é a energia inicial? Olha, a energia 1 inicial vale meio de M1 módulo de V1 inicial ao quadrado. E a energia do corpo 2 inicial vale quanto? Vale meio m2 velocidade inicial do corpo 2 ao quadrado. Então a energia total vale isso, né? Vale meio de m1 v1i ao quadrado mais meio de m2 v2i ao quadrado. Bom, após a colisão, qual que é a energia agora? Olha, a energia agora é energia 1 final é meio de m1 velocidade 1 final ao quadrado. E a energia do corpo 2 é energia 2 final, que é meio de m2 v2 final ao quadrado. E a energia total vale quanto? Vale a soma dos dois, né? Vou somar E1 final mais E2 final. Isso vai ser a energia mecânica final. Certo? Como isso aqui é um choque elástico, totalmente elástico, a energia final tem que ser igual à energia inicial. Então, isso aqui tem que ser igual a isso aqui, ó, meio de M1 V1 final ao quadrado com mais meio de M2 V2 final ao quadrado. Tá? Para quem gosta de equações, essa seria a equação que governaria o quê? A colisão totalmente elástica ou elástica, certo? Tá. Eu tenho uma equação para isso, pelo menos. Bom, qual que é o outro tipo de equação? O outro tipo de colisão, vamos lá. O outro tipo de colisão que eu tenho, e aqui eu vou para o limite, então eu fui no limite em que existe a conservação da energia toda. Então aqui eu tenho, além da conservação do momento, eu tenho também, né, a conservação da energia. Então tem conservação da energia. Tá. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos pegar um outro caso em que eu tenho uma colisão totalmente inelástica.
Bom, primeiro vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui. Primeiro vamos trabalhar uma colisão inelástica. Então a primeira foi a colisão elástica, totalmente elástica, agora uma colisão inelástica. Ou em alguns livros vocês também vão encontrar algo como parcialmente elástico. Parcialmente elástico. Ou parcialmente elástico. O que vai acontecer agora nessa colisão? Nessa colisão, o que acontece é o seguinte: a conservação do momento continua valendo. Há conservação do momento. Mas a energia agora ela não mais se conserva. Então há conservação de momento, tá? Conserva momento. Conservação de momento. Mas não há conservação de energia. Não há conservação de energia mecânica, né? De energia mecânica. Porque a energia global ela é conservada, né? Mas a energia mecânica, que é a soma de potencial mais cinética, ela já não é mais conservada, tá? Então não há conservação de energia mecânica. Isso. Então os meus corpos eles vão colidir, né? Um vai ganhar velocidade diferente, tem que fazer essa análise da conservação do momento, mas se eu somar a energia inicial e a energia final, elas são diferentes, tá? Então a energia mecânica final é diferente da energia mecânica inicial antes e após a colisão. E o último tipo de colisão que a gente vai ver é a colisão totalmente inelástica. Elástica, tá? O que vai caracterizar essa colisão totalmente inelástica? A mesma coisa, eu também tenho uma conservação de momento, eu não tenho conservação de energia, tá? Mas o que vai caracterizar uma colisão totalmente inelástica é o seguinte, ó. Eu tenho dois corpos, um com uma certa velocidade para cá, outro com uma certa velocidade para cá, por exemplo, né? V1, M2, eles vão colidir. Após a colisão, então aqui ó, colisão, aqui é antes da colisão e aqui é após a colisão. Após a colisão, eles vão continuar juntos, indo para algum lugar, com uma certa velocidade, né? Vai ser M1 mais M2. Qual que é a diferença para o parcialmente elástico ou inelástico? É que aqui eu tenho a colisão, né? Um corpo ele vem, colide com outro corpo, aqui colide, né? Mas depois eu ainda tenho uma separação entre esses dois corpos. Aqui não. Então, após a colisão, aqui, ambos permanecem grudados. Isso vai caracterizar para nós uma colisão totalmente inelástica, tá? Então não há uma velocidade de separação entre esses dois corpos numa colisão totalmente elástica, porque os dois corpos permanecem juntos, certo? E claramente não há conservação de energia, né? Então um corpo vem, bate no outro corpo, ficam juntos. Eu tive a conversão dessa energia inicialmente do meu sistema em outro tipo de energia, né? Perdi energia mecânica, vou ganhar energia térmica, sonora, alguma outra coisa, e agora os meus dois corpos vão se movimentar juntos, tá? Bom, legal. Então quer dizer o seguinte, olha, no meu processo de colisão, três coisas podem acontecer, né? São três regimes claros numa colisão de dois corpos. Um regime classicamente, né?
Daria para fazer a análise quântica disso, seria um pouquinho mais interessante. Mas classicamente eu tenho então a colisão que é totalmente elástica, que é essa daqui, né? Onde há conservação de momento e conservação de energia. Eu tenho o caso em que uma colisão é inelástica, ou seja, há conservação de momento sempre, mas a energia, eu perco parte dessa energia, mas os corpos ainda se separam, né? Ainda há uma separação. Escrevam aí, tá? Ainda há uma certa separação espacial entre os dois após a colisão. E eu tenho a colisão totalmente inelástica, em que eu tenho agora os dois corpos que vão permanecer juntos, né? Onde a energia também não é conservada. A energia mecânica não é mais conservada. Certo? Bom, na teoria é isso, tá? Não vou mais entrar em mais detalhes com relação a isso. Dá para trabalhar mais coisas interessantes com isso daqui. Porém, vamos fazer um exercício para poder, né, gravar isso daí. Então vamos lá. Ó. O primeiro exercício que eu vou fazer é um bem simples, que eu separei aqui para vocês, que é esse aqui. Isso. Então olha só. Olha o que diz esse problema, né? Um bloco A de massa 5 kg e velocidade constante de módulo 4 metros por segundo colide elasticamente, ou seja, há conservação de energia mecânica, com o bloco B de massa 4 kg. Então eu tenho dois blocos, né? Movimenta na mesma direção e sentido. Então a gente tem aí um problema que é uma colisão unidimensional. Então aqui eu vou colocar a direção X, né? É como se fosse o meu chão aqui. Daí nesse chão eu tenho um bloco que é o bloco A. Meu bloco A, que tem uma massa do bloco A aqui. E ele está se movimentando nessa direção com velocidade de 4 metros por segundo, velocidade A. E o meu bloco B está na mesma direção, né? E ele está se movimentando na mesma direção e sentido. Então também está indo na mesma direção e sentido com uma outra velocidade, velocidade B. Eu vou chamar de inicial aqui. Vou colocar um zerozinho ali, tá? Para marcar como se fosse inicial. E aqui é MB. Né? Bom, o que está acontecendo aqui? O módulo da velocidade do bloco A é maior que o módulo da velocidade do bloco B. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o bloco A vai, em algum momento, alcançar o bloco B. Né? Os dois estão se movimentando, mas o bloco A está indo mais rápido. Então, uma hora o bloco A vai bater no bloco B, vai colidir. E ele me dá esses valores, olha, aqui a velocidade do bloco A é 4 metros por segundo e do bloco B é 2 metros por segundo. E a pergunta é, determine os módulos das velocidades dos dois blocos imediatamente após a colisão. Então, após a colisão, quanto vale, né? Quanto vale as velocidades, as novas velocidades, considerando que essa é uma colisão elástica, certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos calcular isso. O momento, tá aqui, o momento do bloco A inicial vale quanto? Olha, é a massa do bloco A vezes a velocidade do bloco A, VA. E eu vou fazer aqui usando vetores, porque eu quero que vocês aprendam a trabalhar com vetores, né? Lembra que essa aqui é a direção I. E o momento do bloco B inicial vale quanto? Vale a massa do bloco B vezes a velocidade do bloco B. Beleza. Né? Então, quanto que é o momento total inicial? O momento total inicial é a soma do momento do bloco A mais a soma do momento do bloco B. Isso vai dar massa do bloco A vezes a velocidade do bloco A, mais a massa do bloco B, velocidade do bloco B. Vamos trocar agora valores aqui. A massa do bloco A é, quanto que é? 5 quilos. E a velocidade 4, então vai dar 20. Né? Em que direção? Na direção X aqui, direção Y.
mais quanto? Mais a massa do bloco B, que é 4 kg, vezes a velocidade. Então vai dar 8, o quê? Quilograma, né? Metros por segundo, mas na direção I. E a unidade, vou colocar aqui unidade, mas não esqueça, 1 metro, segundo a menos 1. Ou Newton vezes segundo. Então, isso daqui vai dar quanto? Vai dar 28 na direção I. Então, o momento total inicial tem que ser isso. Tem que ser 28 na direção I. Após a colisão, não sei o que vai acontecer, né? Vamos calcular. O que eu sei? Eu sei que após a colisão, o momento final do bloco A vai ser a massa do bloco A vezes a velocidade do bloco A. Que eu não sei quanto que é e nem para onde aponta, né? Final, né? Final. E o momento do bloco B, final, é igual a quê? A massa do bloco B vezes a velocidade do bloco B. Final, velocidade final, né? Porque já ocorreu a colisão. Então, o momento total final é o momento final do bloco A mais o momento final do bloco B. Isso aqui vai dar massa do bloco A vezes a velocidade final do bloco A, mais a massa do bloco B vezes a velocidade final, velocidade final do bloco B. Né? Bom, legal. O que eu sei? Eu sei o seguinte, ó, que o momento final tem que ser igual ao momento total inicial, por conservação do momento. Na colisão, a variação do momento tem que ser zero. Porque eu só tenho forças internas que atuam no meu sistema que fazem alguma diferença. Então, isso quer dizer que, ó, momento final é a massa de A, vou escrever aqui do lado, que é 4 quilos, não, 4 não, 5 quilos, então são 5 vezes a velocidade de A, que eu não sei quanto vale, mas eu sei que pelo menos aponta na direção I, né? Porque tudo está na direção I. Não sei quanto vale, mas está na direção I. Mais a massa do bloco B, que vale 4, vezes a velocidade do bloco B, que eu não sei quanto vale, mas aponta na direção I também, porque o movimento é todo unidimensional. Tudo isso é igual a quê? Tudo isso é igual ao momento total inicial, que é quanto? 28 na direção I. Como está tudo na mesma direção, não tem porquê eu ter o I em todo lugar. Né? Então eu posso multiplicar tudo isso daqui fazer o produto escalar com o I versor, então vai dar tudo 1. Isso aqui vai dar velocidade de A vezes 5, mais 4 vezes a velocidade B, tem que ser igual a 28. Então, tenho minha primeira equação aqui. Lembra que o meu objetivo aqui é descobrir o quê? É descobrir quanto que é a velocidade A e a velocidade B. São duas incógnitas. Um problema de colisão tem muitas incógnitas, dependendo ainda se ele é inelástico. Tá? E pior ainda seria em mais de uma dimensão. Aqui é um problema bem simples de colisão. Se for um problema de mais de uma dimensão, daí o negócio pode se arrastar, tá? Bom, legal, mas qual que é a outra informação que eu tenho? A outra informação que eu tenho é que ocorre a conservação da energia. Conservação da energia. E qual que é a energia que eu tenho aí? Energia cinética. Né? Eu tenho uma energia cinética inicial e uma energia cinética final. A energia cinética inicial, vou colocar aqui, do corpo A, inicial vale meio de ma, velocidade A, 0, né, ao quadrado. E a energia do corpo B inicial vale quanto? Vale meio massa do corpo B, velocidade inicial do corpo B ao quadrado. E a energia
final, energia final do corpo A vale meio, massa do corpo A, velocidade final do corpo A ao quadrado, que eu não sei quanto vale. E a energia do corpo B final vale meio, massa do corpo B, velocidade do corpo B final ao quadrado. O que eu sei é que a soma dessas duas coisas tem que ser igual, ou seja, a energia inicial de A mais a energia inicial de B tem que ser igual à energia final de A mais a energia final de B. Né? Então, essa é a expressão que me dá a informação de que a colisão é elástica, totalmente elástica. Bom, então, seguindo aqui, eu tenho, vamos calcular isso aqui, ó. Massa do corpo A é 5 quilos. Velocidade do corpo A é 4, né? 4 metros por segundo. Vamos deixar aqui, vou colocar aqui. Ó. 5 quilos é a massa do corpo A, 4 é a velocidade inicial, 4 é a massa do corpo B e 2 é a velocidade dele. Então, essas informações aqui vai dar quanto? Vamos colocar aqui. Ó. Isso daqui vai dar... Isso aqui vai dar 5, 4 ao quadrado dá 16, dividido por 2 dá 8, 8 vezes 5 dá 40. 40 é o quê? 40 joules, certo? Que é a unidade de energia. 40 joules, vamos colocar aqui, 40 joules do corpo A. Mais, aqui, a massa do corpo B é 4 kg, dividido por 2 vai dar 2. Velocidade é 2, então vai dar 4. 4 vezes 2, 8. Então mais 8 joules. Se eu não errei nada aí. Refaçam essas contas, vejam se eu não errei nada aí, tá? 8. Então isso aqui vai dar quanto? 48. Será que deixa eu só acertar aqui. 4 ao quadrado vezes 5 por 2, isso. Dá 48 joules. E isso tem que ser igual a quê? Tem que ser igual à energia final, que vale quanto? Vale 5 dividido por 2, é isso aqui agora, tá vendo? 5, que é a massa de A, dividido por 2, vezes a velocidade final. Então, velocidade final de A ao quadrado, mais o quê? Meio da massa de B, que é 4. Então, vou botar aqui já 2, vezes a velocidade final de B, tudo isso ao quadrado. Tá? Se eu multiplicar tudo por 2, isso aqui vai dar 5 velocidade de A final ao quadrado, mais 4 velocidade de B final ao quadrado, que é igual a 96, multipliquei por 2 ali. E a minha outra equação, opa, eu apaguei aqui sem querer. Minha outra equação é essa aqui, ó. 5 velocidade de A final, isso aqui são velocidades finais, e aqui velocidade de B final, mais 4 velocidade de B final, tudo isso igual a 28. Então, olha o que aconteceu. Eu tenho duas equações com duas incógnitas. Certo? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que resolver esse sisteminha de duas equações. Tá? Bom, pessoal, então, essa é uma equação, né, que é um sistema linear aqui para vocês resolverem. Eu vou deixar para vocês fazerem isso em casa, tá? Mas o que eu tenho que fazer? Você faz o seguinte, ó. Isola, por exemplo, esse cara aqui, né? Isola ele vai ficar em função de velocidade final do corpo B. Daí você substitui aqui, né? Eleva ao quadrado. Você vai chegar numa equação de segundo grau e vai resolver essa equação de segundo grau. Tá? Você resolve a equação de segundo grau
E você deve encontrar essas soluções aqui, ó. A velocidade final do corpo A igual, desculpa, a velocidade final do corpo B de 2 metros por segundo e a velocidade final do corpo A de 4 metros por segundo. Tá? Vou deixar para vocês fazerem essa continha em casa para ver se vocês compreenderam aí o que deve ser feito. Certo, pessoal? Então, com isso, eu acho que, é claro, tem muitos exemplos que a gente pode fazer de colisão. No livro tem mais exemplos, em outros livros tem mais exemplos ainda. Então, o importante é que você leia agora, tá? Tanto as minhas notas, a aula e o livro, e tente compreender todas essas ideias de conservação de momento, conservação de energia mecânica e como que isso se relaciona numa colisão tridimensional. Certo, pessoal? Então, com isso, a gente finaliza essa parte de conservação de energia. E o próximo tópico vai ser fluidos. Se preparem. Até mais. Tchau.